concentração. Extraordinário. E pedir a gentileza pra A gente pode evitar todo aquele coach de high five. Não, isso ficou legal. Fala galera! Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso PrismaCast. O Podcast do do Prisma. Prisma. É que eu tô tão nervoso com a presença desse cara aqui. Quem conhece esse cara aqui? Famoso Rafinha Mata Barata. Um dos caras mais criativos. Um dos caras mais criativos em apresentações do BNI de todo o planeta. Todo o planeta. É esse carinha aqui. Membro fundador do BNI. Membro fundador do BNI. Era travado. mudo, agora ele só é calado. O cara é um monstro. Rafa, gratidão, cara, uma alegria imensa, como o Saulo mesmo disse, uma alegria imensa, cara. Estou muito ansioso pelo high five. Calma, já. Uma alegria incrível do imensa programa. ter você aqui, cara, compartilhando. Você que é um cara super sarrista, tirador de sarro. Vamos ver o que vai dar esse nosso podcast, hein, cara. Mas antes que esqueçamos o nosso high five. High five. O Rafa, ele tem nojo de pegar na mãozinha da gente. Aê, Rafa. A gente dedetizou, Rafa. Fica Isso. tranquilo. Álcool em gel, álcool em Eu já gel estou aí. acostumado com o contato com praga. Aê. Ele tem acostumado contrato ou contato? Os dois. Com os nossos Dois Ele faz contrato também com algumas pragas. Mas antes de mais nada, cara, Os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores, Saulito. Vamos lá, começando com Arc Cruz Engenharia. Engenheiro Caio Cruz. Então, se você vai construir, reformar e não tem os projetos hidráulicos, elétricos, estruturais da sua obra, chame o engenheiro Caio da Arc Cruz Engenharia. Ou apresentou algum problema na sua obra, precisa lá fazer uma vistoria, chame o engenheiro Caio Cruz, que ele com certeza vai resolver o seu problema. Também a parte de AVCB, né? AVCB de pessoal bombeiro condomínio. também, bem lembrado. E também quero agradecer ao nosso querido amigo Nelson Ocadi da Enequipa. Vocês aí que tem empresa, está precisando comprar equipamento de segurança de trabalho, EPI, né? Equipamento de proteção individual, capacete, protetor, bota, chinelo não, mas tudo que você precisar aí de proteção para os seus colaboradores, vai lá na Enequipa. O Nelsinho tem só produto top, produto de alta qualidade, com um preço super competitivo. Show! Faz um contato com o Nelsinho lá que eu tenho certeza que você vai fazer negócio. E-Make. Então, falando do nosso grande patrocinador Breno da E-Make Soluções Grande Brenão. em instalações. Então, o que a E-Make faz? Você ali mora num condomínio que ainda não tem esgoto, que chega... esgoto ali, tratamento público não chega no seu condomínio, chame a E-Make, que ele trabalha com fossas, poços artesianos, também trabalha com outros tipos de instalações, Soluções para tratamentos de afluentes. soluções para tratamentos de ETA, né? afluentes, ETA. Exatamente, estações de Então, tratamento de afluentes. ele tem um corpo técnico fantástico, engenheiros, equipe, mão de obra treinada, especializada, com certeza ele também vai conseguir resolver o seu problema. E sem esquecer do nosso querido Nelson Teodoro, da STH Engenharia. Ele que é... Uma salva de palmas. O nosso apoio, grande Nelson. Grande Nelson, que é o nosso apoiador aqui também, que nos cede aí esse espaço maravilhoso aqui, onde a gente grava os nossos episódios do PrismaCast. Então você aí, que está precisando aí de uma consultoria de segurança do trabalho, está precisando tirar PCMSO, PPRA, todas as paradas aí de segurança do trabalho, chama a STH Engenharia. Eles têm preços extraordinários também e uma responsabilidade com o bem maior de nós todos, que é o nosso colaborador. Boa! E é lá, isso, então. estamos aqui, ó. Eu aí. Bem na hora, hein, Te Rafa? serve. Te serve, me serve, serve todo mundo, né, Rafa? Todo mundo. E aí, Rafa, tudo certo? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem, gente? Tudo Bem, ótimo, beleza, cara. bem, Saulito? Beleza, Rafa. Prazer estar aqui com vocês, falando um pouco aí da nossa história, nossa correria dentro do BNI. E é isso. Ô, legal, Rafa. Ô, Rafa, a gente tá aqui curioso para saber um pouco dessa história sua. Eu sei que você é de Crato, né, lá do Ceará.
Não, eu sou paulista e paulistano. É você e o... Como é o nome do menino lá? Eu e o Vini do BBB. Esse aí é o Vini do BBB. Eu e o Vini do BBB. Você nasceu aqui então, Eu em São nasci Paulo? aqui, eu nasci em São Paulo, mas minha mãe é cearense, então é por isso da brincadeira. Ah, tá. O seu pai não? Não, meu pai é aqui também, nasceu em Seu- Poá. Ah, Nasceu aqui no Alto Tietê também. Eu nasci na capital Aham. e minha mãe é cearense. Então, Ah, legal. Qual que é a cidade exata lá, cara? Lá? Eu sou o que é no Crato? Ceará, Mas não, não, é perto É de perto de Crato, é que eu perto de gravei Crato talvez... É como se fosse, é Jardim o nome da cidade, né? Então a distância é como se fosse Mogipoá. Ah, Então tá. é realmente perto. Ah, é bem pertinho. perto, é Porque perto. Crato já é uma cidade maiorzinha. né? Já é mais conhecido ali na região. O meu avô é do Ceará, mas o meu avô parte de pai, né? Mas eu não lembro o nome da cidade exata também dele, não. É porque o Ceará é grande também, né? É cara? grande. É grande. Essa né? cidade fica mais pro sul do Ceará, vamos colocar assim. Então Ah, é longe pra caramba é longe de de Fortaleza. Fortaleza. Legal. Entendeu? Fortaleza fica mais lá pra cima e Jardim, Crato, essa região é mais pro sul, é mais perto de Pernambuco do que Fortaleza. Ah, tá. Você é quase um Paraíba, então. É Paraíba. tudo igual, né? Mas só que ele tem um pezinho Muita lá gente também, né, fala que é Rafa? muito igual, né? Ele tem um pezinho lá, ele fica... Ele fala, É, mas mas ele eu tenho um pezinho lá. Ele tem. Português e cearense. Ixi, nossa. Esse é meio chato Eu você sei, olhar. tudo Não, certo, não, tudo certo. Eu acho que É, vou total. apoiar a caneca que ele para. Ô Rafa, e cara, então você nasceu em São Paulo, Eu nasci aqui mesmo, na cidade de São Paulo. aqui na cidade de São Paulo. E aí como é que você foi chegar em Poá, cara? Então, Porque seu pai é de Poá. meu pai é de Poá, Ah, foi o que eu falei, minha mãe é cearense, a gente morou um tempo em São Paulo, eu venho pra Poá, eu era novo, eu acho que eu tinha uns 2, 3 anos. ah Não, bem mais. criancinha. Eu não tenho nenhuma lembrança de São Paulo, então Ah, era não. 2, Sim. 3 anos. Aí a gente veio morar em Poá, e é isso, assim, sabe, que a gente chega em Poá. Então, meu pai já trabalhava aqui, ele trabalhava aqui em São Paulo, né, ele era polícia. E minha mãe vem para São Paulo para dar aula. Então ela é professora aqui. Eles se conhecem em São Paulo. Aí eu tenho minha irmã. Então minha irmã que é mais velha, 3 anos mais velha. Como que é o nome da sua irmã? Daiane. Um beijo, Daiane. Beijo. Daiane. Espero que ela não dê Incrível. puxado pra você. Mulher, não. Ela é incrível. Inteligente pra cacete. Ela é absurda, absurda. Mas então aí acho que eu tinha uns 4, 5 anos. Eu venho para Poá. E é isso. Estudou lá em Poá? Estudei em Poá. Estudei em Poá minha vida inteira, o ensino médio, toda essa parte fundamental, médio eu faço lá em Poá. Eu venho para Mogi já grande já. Eu venho para Mogi em 2015. Ah, Então já tinha mais de 20 anos, já era velho, é. já Ô era Rafa, velho. e você Tiro, sempre velho. foi sarrista? Na época de escola você devia dar um trabalho danado, hein, Sim, velho? não, Você era da galera não, do bullying. até hoje eu falo, meu forte não é estudar. É. Meu rendimento em estudo, assim, estudo eu digo sala de aula, toda aquela dinâmica de prestar atenção no professor. O mestre linguiça parece um cano de espingarda. Eu gosto de estudar, cara, o que é do meu interesse. É. Então eu sempre trago esse comparativo. Com todo respeito, viu, gente? Pra que eu vou saber da depressão do Tocantins? Eu não me importo com geografia, eu não me importo. Então, se não é do meu interesse, eu não presto atenção. Então, era esse tipo de aluno, entendeu? Eu falava muito isso. Eu falei, gente, eu não vou usar isso, eu não quero saber disso. Qual a capital do Brasil? Maria. Aí as pessoas, não, mas você é burro. Eu falo, eu sou um burro que não quero saber disso. Você guarda o espaço na E cachola. é isso, entendeu? Eu tava preocupado pro ensino médio, ensino fundamental. Você não tá preocupado com... Pô, o que você quer ser da vida? Você vai ver isso muito mais pra frente, assim, sabe? Então, nunca fui um bom aluno, não. Mas também... Também não era o pior. Era é. mediano. Nos assuntos que você se Não, interessava, você ia mediano eu bem. acho um termo muito forte. É. É. Você era menos que o Pô, mediano? eu tava ali bem indo pra zona de rebaixamento. O Palmeiras foi rebaixado para a segunda divisão. Nunca repeti. O Palmeiras caiu para a segunda divisão pela segunda vez. Você era bagunceiro, Entre de eu- ir pra diretoria, essas coisas. Era pô, dessa galera. Era dessa galera. Puta, você bem que Você é fazia o isso. básico pra cumprir Pô, tabela, deixa passar de deixar um ano. agradecimento pra dona Sônia, diretora da minha escola, que sempre me ajudou. Obrigado, dona Sônia. Te sigo no Instagram, cara. É, Tamo dona junto. Sônia. Dona Sônia, arrasta pra cima aí. Arrasta. Começa a seguir nós aí, dona Segue, Sônia. Aí, ó. Fruto Porque sempre me salvou, Mas sempre passei de ano. Sempre Então passei. eu e o nerd, a gente tá no mesmo lugar. Entendi. Então é isso. Pegou o diploma. Peguei o diploma. Eu No peguei- tempo correto.
Canudo vazio não veio. Não veio. O da faculdade veio, pior que da faculdade veio. Veio vazio. Pior que veio. Ô Rafa, e o seu pai ele começou a trabalhar, ele que é o fundador da Tserve? Ele e minha mãe. Ele Meus pais começaram seus pais, isso então. lá em 94. Ah, em 94. Então, desde sempre a gente começou Quantos na anos cidade você de tem, Poá. Rafa? Eu tenho 28. 28. Quando ele nasceu, já nascia. Isso, já é existia. 94. Nasceu junto com o Tserve. Eu ainda brinco, o CNPJ nosso, ele na teoria, eles começam isso um pouco antes, né? Mas se hoje já é burocrático, imagina em 94. Sim. Mas o nosso CNPJ é dia 18 de novembro de 94. E eu nasci, né, dia 16 de novembro de 94. Ah, então juntos. cara. Eu ainda brinco que eles abriram uma empresa de controle de pragas para controlar a maior que eles maior conhecem. Entendeu? Mas eles começaram isso lá em 94, sempre foi em Poá. Sempre foi em Poá, Sempre começou foi lá. em Poá. Então sempre no mesmo ponto lá em Poá, perto do viaduto. E eu entro em 2010. Ah, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo aí, que já passaram em Poá, já viram Conhecem. a Tserve. Pode não estar ligando o nome à pessoa, mas explica pra eles, como que identifica a Tserve lá, passando ali no viaduto? Ali na nossa unidade de Poá tem um sapo gigante estampado na parede, lá pintado. Verdade. Que é nosso mascote, né? É o que é seu o nosso mascote. mascote que a gente pintou lá na parede pra... Tem alguma atenção, né? inspiração? Ele pode... Não tem. Você nunca se viu parecido com ele? Não. Eu não te vi já parecido com ele. Não assinei esse direito de imagem, não. Legal, Rafa. E aí, e como é que... O seu pai era sua mãe é professora, seu pai policial... Como é que É o que entrou? eles disseram, eles sempre dizem isso. Um dia falaram pra eles que matar barato dava dinheiro. Ah, que Ponto. legal. É essa a história básica do início da empresa. Entendeu? Porque os dois vêm de cargos públicos, né? Cada um na sua área. Cada um na sua área. Concursado, segurinho, quentinho. Entendeu? Cada um na sua área. E queriam algo novo, buscar algo novo. Eles, antes da empresa, já tiveram empresas de uniforme, já tiveram lanchonete. Então, eles já tinham tentado algo diferente, ainda com o serviço que eles tinham na época. Aham. Aí, quando começa a Tserve, eles largam o serviço. Aí largaram, aí foi. Entendeu? Minha mãe ainda ficou um tempo dando aula, Aham. mas meu pai largou. Aí ele ficou 100% do tempo junto com a Tserve. Legal. Mas a ideia inicial é exatamente isso, que eles procuravam algo melhor por ter 2 filhos muito novos Sim. e para sair daquela bolha que eles estavam na época. Ô Rafa, e assim, agora faz um pouco mais de sentido ouvindo você falar que você... Cara, pra mim eu estudava assuntos que me interessam, né? Porque, pô, uma pessoa que não é tão bom aluno assim, você mesmo falou ainda que era mediano menos, cara, pra fazer química, né, meu? É um negócio que eu, por exemplo, cara, até hoje eu não sei química. Então empatou. Eu era da época do... Não, tô brincando, da química, agora é brincadeiras à parte. Esse período eu era mais voltado no ensino médio mesmo. Que foi o exemplo que eu trouxe, sabe? Você tem assuntos que não te despertam o interesse, sabe? Pô, eu fiquei em recuperação em artes. Eram umas matérias assim que não despertavam interesse. Sim. E hoje até desperta. No episódio anterior, a Sandra falou sobre história. Hoje eu gosto muito de estudar sobre história, pesquisar sobre história. Mas na época eu odiava a matéria história. Era muito chato. Então, mas para química foi algo, e é o que eu digo, né? Eu aprendi a gostar de química. Então eu entro para estudar química como técnico no começo. Então eu faço esse 1 ano e meio e eu aprendo a gostar de química. Então eu entro na faculdade já gostando do conteúdo. Entendeu? E você foi atrás da química por conta do segmento. Por conta do segmento. segmento. Você trabalha com seu pai Desde sempre. Desde sempre. Eu começo, foi o que eu falei, eu começo na empresa em 2010. Aí de lá pra cá, eu segui minha carreira acadêmica pautada dentro da empresa. Legal. Então eu começo fazendo a parte técnica, então eu sou formado em técnico e depois bacharel em química e eu sou pós-graduado em marketing. Então eu consigo agregar os dois. Eu saio, hoje em dia eu saio muito mais da parte técnica de química, eu atuo principalmente na parte de marketing e propaganda, que é o que eu digo sempre. A minha função é que as pessoas conheçam a minha empresa. Porque eu sempre faço esse comparativo, né? Empresas, por exemplo, de formatação de notebook, algo um pouco mais genérico. De cabeça, tu lembra, pô, fulano deve fazer, ciclano deve fazer, tal lugar deve fazer. Dedetizadora, se você não conhece alguém muito próximo, ou se você não contratou diretamente, tu não sabe. Entendeu? E é essa a minha função. É eu entrar na sua bolha. Eu me colocar no seu radar.
Como eu vou fazer isso? Aí é problema nosso. Legal. Entendeu? Mas a minha função hoje basicamente é isso. E entra naquilo que eu falei. Aí entra um assunto que eu gosto. Entendeu? Que é o marketing. Você sempre foi assim, criativo assim, Rafa? Sempre foi malucão assim, cara? Cara, sim. Eu acho que a única diferença de antes pra agora é que hoje eu sou muito mais cara de pau. Sabe? Eu falo muito isso. Eu me julgo eu acho que vocês que ainda me conhecem um pouco, não parece tanto. Mas eu me julgo uma pessoa tímida. Tímida? Mas eu não vou perder a oportunidade pela timidez. É esse o meu ponto, entendeu? Pô, eu me julgo muito tímido, mas eu não vou falar, pô, por causa disso, eu deveria ter falado dessa forma, eu deveria ter... Não, esquece. Se ficou ruim, azar. Se tiver outra chance pra arrumar, arruma. Se não tiver, ficou ruim, azar. Porque você é bem ousado, né, Rafa, nas coisas, né? Tanto que eu me lembro na época de pandemia, cara, acho que até o produtor depois vai pôr aqui, ó, vai pôr um takezinho aqui. Você participou do Danilo Gentili, não foi? Participei. Agora é de noite. Dedetizador Antiserve. Pragas, Controle de pragas. limpeza de caixa d'água Boa. e sanitização de ambientes. Agora que eu estou na mídia, sou um cara legal. Tudo bem, como é que você chama? De onde você é? Eu sou Rafael Lins, Mogi das Cruzes, São Paulo. A pandemia, ela trouxe tudo o que trouxe, mas o que aconteceu? Ela trouxe o online. Então, para o nosso segmento, que é o que eu sempre digo, né, um segmento que ele exige um pouco mais de cautela. Por quê? Porque ele mexe com sentimentos, também sentimentos da pessoa. E se você não tratar isso direito, eu agora falando como o marketing da vida, pode gerar uma repulsa à minha marca, muito grande, sabe? Tem pessoas que elas têm um pavor absurdo de barata, de rato, entendeu? A gente faz a parte de desentupimento também, então eu não posso simplesmente tacar uma caixa de esgoto na cara do meu cliente assim falando, olha, desentupa com a gente, entendeu? Pelo menos não é o caminho que a gente Percute segue. negativamente. Porque, por exemplo, imagina você, sei lá, pro seu Instagram da vida. Você tá mexendo ali no seu celular, aparece 15 baratas na sua tela. Você vai falar, porra, o que é isso? Você vai tentar entender o que é, beleza, mas você vai falar, não quero que isso apareça pra mim. Entendeu? Então, o online, muita gente não tinha o hábito de fazer essa reunião online, de fazer tudo isso online, e a gente consegue trazer isso de outra forma. Entendeu? Então a gente trabalha animação, a gente trabalha vídeos mais caricatas, a gente consegue mostrar a equipe muito mais em campo do que simplesmente falando. Entendeu? Então, esse foi um lado bom. O outro lado bom é, você chega em muito mais pessoas. Então, o exemplo que você trouxe, por exemplo, do Danilo, a gente participou do programa do Danilo, do De Noite, num quadro que era Danilo mostra o seu negócio. Então, a gente teve essa oportunidade que ele abriu único e exclusivamente por conta da pandemia. Entendeu? Que ele, em um momento, ele divulgava a nossa empresa. Então eles dando uma força pra galera que tava... Exatamente. Foi um momento muito importante pra gente, porque tava muita gente, querendo ou não, sem saber muito o que fazer, como agir, como divulgar. Então foi muito importante participar desse e alguns outros programas também. As comunicações que vocês seguem são umas comunicações muito divertidas, né? Fora do padrão. É mais pro lado da animação. Isso é proposital, Rafa. Sim. É a linha que vocês entenderam, né? Que é o que você estava explicando aí. Não adianta jogar um monte de barata na tela das pessoas ali. Não, você veio por um canal mais divertido. É a nossa ideia sempre, né? Muita gente fala ainda, pô, que bichinho fofo. Aí você vai ver uma barata. Mas ela só tá em forma de desenho, ela só tá em forma de mais animação. engraçadinha. Entendeu? Tem muito filho e filha de cliente nosso, de parceiros nossos, que elas vêm falar comigo e falam, nossa, minha filha viu sua postagem, falou, nossa, que legal, papai, e tal. Chama essa atenção, entendeu? Por conta disso, por conta de a gente entender que é um segmento um pouco mais delicado, sabe? A gente pode, é claro, falar, olha, contrata a gente, que a gente é o melhor e tem 200 mil diferencial. Pode. A gente pode ir por essa linha também, e dependendo da apresentação, a gente vai por essa linha. Mas, em geral, e na maioria das situações eu não sei em quem que eu posso alcançar, a gente vai pela linha mais tranquila, entendeu? E principalmente de diferenciação, sabe? De como que olhar para aquilo e falar, pô, isso daqui deve ser da Serve. Essa é a nossa base, entendeu? Não necessariamente só com o nosso logo, a comunicação como um todo
a gente vai muito por essa linha. Até as cores são cores mais... Entendeu? Exatamente. Verde, exatamente. São coisas mais... E o que quer dizer te serve? Tem algum Então, significado? não tem um significado específico, mas como é uma empresa de serviços, a gente te serve. Te serve. É basicamente isso, é meio simples assim, mas realmente é isso. Entendeu? Legal. Simples, porém, cara, bem forte, eficaz, né? Bem eficaz, Forte, exatamente. te serve. Exatamente. Legal, cara, muito legal. Bom, você também não tem problema, né? Que toda vez que você chega em casa, a barata da vizinha nunca tá na sua cama. Não tá na minha cama, cara, ainda bem. Eu espero que não... Tem apresentação disso também. Ô, Rafa, e cara, você é um dos membros mais jovens do BNI, né, cara? Sou. Que o BNI já teve, né? Fundador, né? O BNI Prisma, você é parte aí da fundação do grupo, já tá no grupo aí hoje, né? Para as pessoas que estão assistindo hoje, né? Nós estamos em julho de 2023, não sei quando você está assistindo esse vídeo aí, mas hoje você já está há 10 anos, vai para 10 anos de hoje eu tô há 9 de BNI Prisma, 9,5, 9,5, né? Porque o Prisma vai fazer 10. Vai fazer 10. Eu entro pouquinho, algumas semanas depois, participo das primeiras reuniões, mas eu vou me tornar membro algumas semanas então 10, depois. quantos anos você tinha quando entrou? Eu tinha 19. 19 eu entro anos, com cara. 19. Você era um dos membros mais novos. Cara, nas e minhas é pesquisas... o membro mais novo a completar 10 anos de nas minhas BNI. Não sei enquanto nos demais grupos aí, né? Equipes. Da região é fácil e BNI Brasil também. Nas minhas pesquisas não achei ninguém ainda. Se tiver alguém aí, pô, parabéns. Jovem desbravador. Jovem desbravador, mas que vai fazer 10 anos, por exemplo, antes dos 30, não conheço ninguém. Que legal, cara. Entendeu? Hoje tem gente e muito mais jovem. E foi você então, mesmo que procurou o BNI? Como que foi a então, história como que aí? ele chega pra mim? Foi o que eu falei, em 2010 eu começo na Tserve. Então o período de 2010 a 2014 é um período que eu estava começando a trabalhar. Então você está tentando entender como, por mais que sempre foi uma empresa familiar, meus pais sempre começaram e sempre tiveram isso. Então eu falo, não é nenhuma brincadeira, né? Eu falo que eu fui moldado para ser como eu sou hoje, sabe? Pro bem mesmo, sabe? Meus estudos, a maneira que eu falo, a maneira que eu me comporto, acho que é muito similar à dos meus pais, entendeu? E então esse período entre 2010 e 2014 é um período que eu estava muito mais focado na parte técnica. Então é um período que eu faço o técnico em química, eu faço a faculdade, é um período que eu estou voltado muito pro veneno, para aplicação, para treinamentos, para eu saber o que eu estou falando. É basicamente isso, esses primeiros anos. É para saber o que eu estou falando. E aí, chega em 2014, 2015, a gente tem que sair. Porque a gente nunca teve, por exemplo, um vendedor externo, um vendedor ativo que fica ligando para os outros. A nossa... Hoje mudou um pouco, mas principalmente na época, a nossa captura de clientes era muito passiva. Então você tinha o nosso carro na rua, você tinha o próprio boca a boca, que já funcionava numa escala muito menor. Então tinha pessoas que conheciam o prédio, que conheciam ou os meus pais, ou virava meio que uma bola de neve. Então a gente sai da empresa. Sai da empresa para quê? Para participar de rodada de negócio, para participar de evento de network, para meter a cara, foi o que eu falei. Para ser visto. E em uma dessas rodadas de negócio é onde eu encontro o BNI. Entendeu? Marcelo da Sacofarma. Na época ele era da Sacofarma, né? Sacofarma. Aí ele me apresenta... Aqui do BNI Prisma. Eu sempre fui do Prisma. Ele me apresenta o BNI, explica um pouco. Aí eu vou participar da reunião, claramente achando que era um marketing multinível. Claramente, assim, eu tinha na minha cabeça que era um marketing multinível. Mas foi o que eu falei, me pegou numa época que eu estava saindo. Então se fosse um marketing multinível, mas porque aconteceu, eu teria perdido um café da manhã. Sabe? Pra ser bem sincero, assim. Aí... A metodologia está aí, não mudou desses últimos 10 anos, então a gente o que eu conheci naquela época é a mesma coisa de hoje. Entendeu? Teve um ajuste ali, outro aqui de metodologia, mas o fundamento, a base é a mesma, não tem segredo. Entendeu? Então, da mesma forma que a gente renovou por esse período todo, chamou atenção lá no começo. Então é assim que eu começo no Prisma. Entendeu? Legal. E o que o BNI mudou na sua vida? Porque, cara, você entrou muito novo, né, meu? 19 anos.
entrou muito jovem, tinha acabado de sair da adolescência ali. Eu entro muito jovem, né? Apesar da quinta série, nunca sai do... A quinta série não vai enfim, sair de mim, não. entrou muito jovem, né, Rafa, no BNI. Fazendo faculdade. Ele te ajudou nessa formação, assim, como empresário, como tudo, né? Eu acho pessoa. que foi o que você falou, acho que os dois cenários, né? Tem o empresário, que eu conheço pessoas novas, eu conheço empresas diferentes. Deixa eu só até abrir um parênteses, claro. Que na época que você citou que eu estava na faculdade, o que aconteceu? Um caso bem legal que aconteceu na época de faculdade. Eu tinha que fazer uma apresentação sobre um processo químico industrial, que era a matéria que eu tinha. Aí uma das atividades eu tinha que fazer uma apresentação mesmo, de 15 minutos, se eu não me engano, sobre um processo químico industrial. O meu serviço ele não entra como um processo químico industrial. Ele é um processo químico muito mais básico do que um processo químico industrial. Na época, estava o pessoal da Resol Química, que trabalha com tinta e solvente. E ele tem uma indústria. É uma indústria com todos os seus processos. Cara, era o que eu precisava. Eu sento com o meu senhor e falo, explico a situação para ele, que eu tinha que fazer uma atividade, que eu tinha que fazer uma apresentação e tal. Beleza. Ele pega um dia comigo, ele passa o dia inteiro comigo. De manhã ele mostra um processo, à tarde outro, ele pega o químico dele lá, fala, explica tudo pra ele aqui. Chega à noite que eu tenho que apresentar, parecia que a empresa era minha. Que top! Parecia que a empresa era minha, todo mundo... a gente explicando, perguntava, eu falava, beleza, acabou a apresentação, valeu. Todo mundo, parabéns, trabalha com o quê? Controle de pragas. Controle de pragas? Não, aí até explicar que o cara tinha... Mas qual que é esse o ponto? É bom porque você fala sobre tudo, cara. Você sabe pelo menos o básico. Eu falo muito sobre isso, sabe? Eu não tenho que saber sobre arquitetura, sobre a construção como um todo, e eu realmente não sei. Eu já falei isso algumas vezes. Mas você saber o básico para você discutir, para você conversar, é muito importante também, entendeu? Até para um próprio cliente seu. Um cliente que reclama de algum projeto que ele tem e tal, vem falar comigo, eu falo, não sei e tal. Você consegue manter um assunto, mesmo que não seja sobre o seu segmento, entendeu? Então, acho que esse foi o lado... Isso o Benite traz, né, nas reuniões 1 a 1, né? Que me agregou positivamente, entendeu? Crescimento em tudo. Falam muito, se tornar um vendedor do outro. Cara, a gente faz isso como um todo. Tu compra uma pizza, você gosta do lugar, você fala, vou indicar essa pizza se alguém me perguntar. Com certeza. Eu acho que é a mesma base, entendeu? A gente consegue, infelizmente, estruturar, beleza, mas você, em vez de vender a pizza, você vai vender o processo químico industrial. Então você consegue expandir muito mais quem você conhece, sobre o que você sabe falar, sobre o que você não sabe falar. E é lógico, o lado pessoal. Hoje, foi o que você citou, cara, as minhas apresentações como um todo, elas são muito melhores, seja ela para divulgar um produto, seja ela para trazer algo novo, seja ela institucional, sabe? Muita gente vê a apresentação minha mais curta e tal, mas se precisar ficar falando 1 hora sobre a service, sobre o segmento, sobre o termo técnico, tranquilo, entendeu? Por conta disso, por conta de há 10 anos eu tá lá toda semana falando a mesma coisa, porque sempre fui eu e sempre foi de serve. Então, é toda semana a mesma coisa. Se eu matava barato em 2014, eu mato barato em 2023. Entendeu? Então, essa linha que me ajudou profissionalmente falando, essa evolução com o tempo. Porque foi o que eu falei, eu sou uma pessoa que eu sou tímida até hoje. Mas se eu tiver que errar, vamos errar, cara. Não tem problema não. Se a minha apresentação não entrar, se as pessoas não entenderem, aí eu vou fazer esse julgamento. Consegui passar minha mensagem? Não. Aí eu vou estudar, vou ver como que eu consigo. Não, esse público não deu certo, mas se for... Aí cabe a mim estudar e entender melhor a apresentação para qual público. Então, acho que esse foi o lado profissional de crescimento nesse tempo todo que eu estive lá. E acho que deu certo. Eu falo muito isso, que eu sou suspeito para falar, porque tu não fica 10 anos num lugar que você ou não concorda, ou não gosta, ou não te dá resultado, sabe? Número por número, pessoas que estão conhecendo muito bem agora, focam muito no, se o Áureo vai indicar o Saulo vai me indicar, quem vai indicar quem? Eu acho que o cliente pelo cliente, hoje principalmente, ele tá mais acessível, no sentido de, antes era muito impossível chegar em algumas pessoas, era impossível. Assim, no sentido de demoraria anos para você chegar em uma pessoa para você ter uma possível oportunidade.
hoje em dia é difícil, lógico que é difícil, mas é possível, independente da pessoa que seja. E eu falo muito isso. Hoje o Instagram também ajuda muito. Cara, Instagram, internet. LinkedIn, Google, qualquer coisa que você imaginar. A internet abriu as fronteiras. né? Pô, você tem que falar com o presidente. É difícil? Pô, lógico que é difícil, é o presidente. Mas vai comparar com 50 anos atrás. Com 50 é muito ainda, 20 anos atrás. Aí você rompeu, assim, tem provas, né? Puta, você já apareceu em jornais, na TV, fora o Danilo Gentili, já passou no Modia São Paulo, não sei, ó, em vários canais aí de comunicação, já fez gol no jogo do Palmeiras, eu abri aspas aqui, um palmeirense roxo. Participou lá, apareceu na TV, fez gol lá no jogo do Palmeiras. Posso contar que você já foi assistir o jogo do Palmeiras na torcida do Corinthians? Já, mas era o jogo do Palmeiras. Foi exatamente. Corinthians e Palmeiras. Segurou lá. Que dia horrível. Puta chuva, Rafa, e você acha que, por exemplo, foi o Beni que contribuiu para essa quebra de vergonha que você tinha ali, timidez? Você acha que o Beni contribuiu para isso? O menino que você era lá, enxergando diferente? Não, ele contribuiu, eu concordo com esse termo. Eu acho que em alguns momentos falam que é só por conta disso, aí eu já não concordaria. Não. Contribuiu, eu super concordo. Porque foi o que eu falei, eu tô toda semana falando. Sim. E eu não teria, eu acho bem difícil que eu teria uma outra oportunidade de falar pra muita gente por semana sobre o meu segmento. Você vai destravando, né? Vai querendo alguma... Entendeu? Então, meu primeiro ano, você falava errado, você tremia, você não passava a sua mensagem. Hoje não. É lógico que vai ter semana que vai ficar ruim. Vai, mas também às vezes vai do meu. Às vezes você não tá no dia bom. Dia bom, acordou mal. Entendeu? Mal. Então, esse é o lado bom que você tem. Essa semana não ficou legal? Você treina, beleza. Você vai semana que vem você ajusta. Legal. Entendeu? Acho que contribuiu, eu super concordo. Que contribuiu bastante. Mas vai muito também colocar assim como cara de pau, né? Acho que usar dessa maneira Por que eu vejo eu falando assim como empresa, né? Nosso segmento, ele é diversificado no sentido, foi aquele exemplo que eu dei, que ele não é tão comum. Então, eu acho legal falar sobre ele, porque eu consigo trazer visões que talvez as pessoas falam, realmente, eu achei que era só matar uma barata. Por que te contratam se eu posso pisar na barata? Mas a pessoa não vai ver que se a barata entrar debaixo do armário, tem gente que larga a casa. Sim. Tem gente que já me ligou 3 horas da manhã chorando, porque falou, perdi a barata de vista, vem aqui agora. É isso, entendeu? Então, pra muita gente, de fato, é só pisar na barata. Então, passou, morreu. Mas a nossa ideia, independente se a pessoa contrata a gente ou não, é escutar a pessoa. Porque tem muita gente, ligação diária de gente que só quer ser escutado no sentido de que, Rafael, apareceu uma barata aqui em casa, será que tá infestado? Tem que tirar tudo? Eu tenho que limpar? Cara, às vezes nem isso. Às vezes, o vizinho tá em obra e ele atrai, às vezes não descartou o lixo correto, tá chovendo, tá calor. Festa ali, final de semana, e você trata a solução como um todo. Aqui também a gente tá, até para as pessoas entenderem, a gente tá falando muito de barata, mas é rato também. Eu trago mais o barato que é o mais comum, mas todo tipo de praga urbana. Rato, barata, formiga, mosca. Formiga, entendeu? mosca. É que barata e rato, eles são os mais comuns do dia a dia das pessoas, né? Tem lugar que tem muito escorpião, tem lugar que tem muito pombo, tem lugar... Aranha, até aquelas aranha. Aqui em Mogi tem muito, né? Que tem muito condomínio e mata fechada, então acaba aparecendo muita aranha. Sim. Entendeu? Mas e isso também controla, Rafa. tudo controla. Menos pombo. Pombo a gente não pode matar por lei ambiental. Porque afeta a cadeia, então a gente não pode matar. E pombo eu acho que é a pior das pragas exatamente por isso. Porque ela entra numa lei ambiental, então a gente não pode matar e muita gente até alimenta o pombo. Hoje é menos usual isso, mas tinha uma época que as pessoas iam à praça alimentar pombo, entendeu? Tinha um vizinho que alimentava os pombos. Entendeu? Dizem que pombo é um dos animais assim que tem mais doença, piolho, carrapato. Então, hoje em dia não tanto, eu vou deixar passar essa daí, eu entendi. Mas hoje em dia não tanto, que é uma geração mais jovem que celular, esse tipo de coisa, então não tem mais isso de ir pra praça. Então, acho que é muito isso, mas foi o que você falou, é todo tipo de praga urbana, vamos trazer dessa forma.
Legal. E também a limpeza de caixa d'água que vocês fazem. O serviço, a gente faz a parte de desentupimento. limpeza de caixa d'água, de desentupimento. Desentupimento, né? O pessoal aí que tem... Eu, por exemplo, né, na fábrica tive há pouco tempo aí um problema de entupimento da água Da calha? pluvial. Água pluvial. Vem. Então o Rafa foi lá, Faz essa destruiu limpeza, todo assim, o que canal, legal. porque a calha transbordava. Tava daí lá, dava acho que nunca vazamento. tinha sido limpado. Sim, lá, cara. Que O Rafa foi lá e beleza resolveu esse assunto. Então, e agora também, né? Tem um caminhãozão da T-Serve Tem, rodando a gente aí, faz a cara. O parte que de é esse sucção. caminhãozão aí? A gente faz a parte de sucção também de caixa de gordura, caixa de esgoto. Caixa Então, de gordura, caixa de esgoto, fossa? Fossa séptica. Fossa séptica. Isso geralmente você vai ver em condomínio, né? Condomínio, Então, shopping, né? Condomínio, shopping, restaurante um pouco Posto de maior. gasolina. Que é onde é descartado os dejetos, né? Então, o que sai da sua privada vai para essas caixas. Assim, falando As caixas separadoras, né? Então, falando Caixa de leiga... passagem, caixa de passagem. E dali entendeu? você faz uma manutenção. É isso. É basicamente isso. Então, é por isso que usa o caminhão, para fazer essa sucção. E aí a gente faz a limpeza também. Legal, esse serviço você faz lá também. É. Legal, ó, pessoal que tá precisando aí, ó. Você que aí conhece um vizinho aí que tem posto de gasolina, você mesmo aí, ó. Indica lá o Rafa lá pra ele lá fazer limpeza das caixas separadoras lá, né? O pessoal que tem fossa séptica, mora em condomínio, né, Rafa? Limpeza de caixa d'água, controle de praga. Muitas vezes eu vejo nos condomínios, às vezes lá as Certificado. caixinhas. O porta-isca, Tem também, né? às vezes, o painelzinho de você. Certificado, o nosso laudo lá. Lá no. Então, até nos elevadores, né? Quando tá fazendo um processo. Isso, então vamos trazer um passo a passo, né? Primeiro vem o comunicado, que geralmente vem no elevador, então avisando que a gente vai fazer ou a área comum e tal, e se algum morador quiser fazer a própria residência, dá para fazer também. Essas caixinhas que você diz, né, que é o porta-isca, então dentro daquela caixinha, para evitar o contato de, principalmente de cachorro, gato, que pode fuçar, ou de criança que pode pôr a mão, então ela é uma caixinha vedada assim, e dentro fica o produto de rato. Então dentro tem veneno de rato. Não tem mais aquela ratoeira não, cara, você põe o dedo lá, sem ratoeira. Pega, esmaga a cabeça. Não, é um processo mais discreto, meu. É isso. Então a gente deixa no ambiente porque o produto que tá lá, ele atrai roedor. Então aí o rato ele vai atrás do produto pra depois morrer. Ô Rafa, Certo. agora uma dúvida que eu tenho, cara. Por que quando o pessoal... Eu, por exemplo, moro em condomínio de prédio, né? Por que quando o pessoal tá fazendo a dedetização, as baratas se refugiam? Elas entendem que as outras amigas dela estão morrendo ali e de repente começa a escalar os prédios. Pô, cara, eu morava num quarto andar, uma vez eu olhei, cara, a barata escalando o prédio, velho. Porque ela tá... Não é que ela refugia, ela tá correndo do produto. Ela entende, o bicho é inteligente, então, porque cara. Normalmente você vai aplicar o produto inicialmente no esgoto, na tubulação, que é onde elas ficam, entendeu? Que é um ambiente úmido, escuro. Então, você aplicando o produto ali, elas vão correr, entendeu? Certo. Então, ou elas podem, dependendo da tubulação, elas escalam, sobem, voam. Então, varia bastante, não é que ela tá correndo, ela vai tentar sair do produto. Então aí pode acontecer, e dentro desse comunicado tá explicando exatamente por isso que tem esse comunicado, para falar, olha gente, fecha a porta, fecha ralo. Acontece muita gente que esquece de fechar ralo, fecha a janela, por conta disso, porque não é encostou, morreu, não é uma bala, é um produto, entendeu? Então tem que vedar também todo o ambiente por conta disso, para ela morrer na tubulação, para morrer no esgoto. Entendi. Senão ela vai, e acontece com frequência, dela morrer dentro da residência, porque ela teve contato com o produto, mas até o período que ela demorou ali pra morrer, ela chegou no apartamento, ela chegou na casa, entendeu? Ô Rafa, uma pergunta. A gente percebe, geralmente agora a gente está no inverno. No inverno, aparentemente, parece que as pragas diminuem. Sim. E no verão, elas ficam mais atiçadas ali, aparecem mais. Sim. Deve existir alguma explicação? E daí, só para complementar a pergunta, diante disso, o que seria melhor a pessoa fazer a detetização agora, nesse período de inverno, que elas estão teoricamente escondidas, ou na transição do inverno para primavera, verão, que é quando começa a esquentar, a gente sabe que os insetos aí vão voltar à tona e daí vai lá e detetiza. Como é que seria isso? Vamos esse lá. Entendimento? Sim, isso de ter menos praga no inverno é um fato. No verão vai por conta do calor, no verão tem muita chuva também, isso atrai também
Isso não só atrai e facilita a reprodução de praga, então é por isso que você acaba vendo mais, não é que atrai, né? Ela facilita a reprodução. E então a gente sempre recomenda, é que varia de acordo com o cenário. Vamos trazer para um cenário de uma residência. Pô, eu tenho medo, mas nunca apareceu em casa. Eu tenho medo que apareça, eu quero fazer um preventivo. Faço agora ou faço no verão? No verão. Porque se é um local que você tem um controle do descarte de lixo, você é um local controlado, pô, você mora num condomínio, então ele já é usual do condomínio fazer essa limpeza como um todo. Sim. Entendeu? Então a gente sempre vai recomendar, faz no verão, porque realmente aí vai estar mais propício a aparecer mais pragas. Se é um ambiente, tipo um restaurante, que ele tem entrada e saída de produto diária, ele tem um descarte de lixo precário, a redondeza também está cheia de obras, sei lá, perto de um rio, de um córrego, aí a gente é indiferente. Aí você vai ter que fazer tanto no inverno quanto no verão. Tem que ter um controle mais intensivo. E até por isso a gente fala do controle de pragas. Então, só para situar, um serviço nosso ele tem garantia básica ou mínima de 3 meses. Então, pô, tu me contratou para ir na sua casa. Daqui 1 mês e meio você fala, pô, Rafa, voltou as baratas. A gente volta ao local sem nenhum custo adicional. Ó, que legal, entendeu? Isso é importante, hein, galera? Pegou isso Porque aí? é o controle. Eu nunca vou virar pra você e falar, pô, Saulo, você nunca mais vai ver barata na sua vida. Me liga, tu nunca mais vai ver. Você não vai exterminar. Entendeu? Não é exatamente a praga. Você vai controlar. Vai evitar fazer tudo que existe de possível para que não apareça barata da vizinha na cama de ninguém. É exatamente isso. Não é um extermínio de pragas, né? É o controle. Sim. Então a gente tem que passar a gente passa essa segurança para o nosso cliente, né? Principalmente foi o exemplo que eu dei, né? Restaurantes, né? Que tem uma movimentação muito grande de pessoas e principalmente a sensibilidade de entender que se aparecer uma barata no restaurante afeta demais a empresa da pessoa. Exato. Entendeu? Porque não afeta hoje com acesso à rede social, todo mundo com o celular na mão. Pô, apareceu uma barata no restaurante, na mesma hora tá em 10 mil Instagram. Entendeu? E então, essas coisas propagam, hein, meu? É assim. É impressionante. É assim. Coisa boa é difícil. Aí você pega uma pessoa que tem muito medo de barata, ela vê a barata, ela grita e vira um escarcéu e isso afeta o nosso cliente. Entendeu? Sim. Então, e consequentemente tem muita gente que só procura a gente depois que isso acontece. Entendeu? A pessoa, pô, aconteceu isso aí, ela vai se precaver. Aí também já é um caso que já é mais complicado. A gente pode matar a barata, mas o dano já está feito. Entendeu? Então a gente sempre recomenda manter esse controle para evitar esse tipo de problema. Entendeu? Ô, Rafa, stand-up você nunca pensou em fazer? Nunca, né? Cara, nunca. Por quê? Não, você tem um perfilzinho de stand-up. Nada. Tenho nada. Tem. Cheio das piadas inteligentes, né, cara? Aqui ele tá tímido, eu tô tímido. pessoal? Mas eu falei, Ele tá tímido. eu sou tímido. Eu não sou contraditório, eu sou tímido. Pessoal, só complementando, eu até vivi essa experiência, uma vez a T-Serve foi lá no nosso escritório, e eu achava que, a gente tem um piso de madeira lá, eu achava que eu tinha problemas com cupins. E não era cupim, chegou o técnico dele lá, diagnosticou, então assim, foi um atendimento fantástico, a pessoa explicou o que era, e era formiga. Formiga. É. Então, às vezes, você olha, você acha que é cupim, não, é uma madeira velha, eu vou jogar fora e resolve. Não, vocês não cara, às vezes é formiga. Rafa, o cupim, ele tem como tratar também? Depende. Porque depende. O cupim ele vai aparecer principalmente, sei lá, em móveis. O cupim, ele, vamos fazer, resumindo, ele vem de dentro para fora. Então ele começa a comer o móvel, a porta que seja, de dentro para fora. Então dependendo do estado dessa porta, na hora que você vai ver, você tem que trocar de porta. Você tem que trocar de porta. Se você reparar no começo, se você se atentar no começo, que consiga matar tudo que tem ali ainda, aí beleza. É uma ação preventiva. Dependendo do estado do móvel, do ambiente, por isso que tem que trocar. Quando vem o cupim, você já elimina, faz um tratamento ali pra... então, o cupim, a gente vai, foi o que ele falou, a gente tem que ir até o local, ver o diagnóstico, entender o que é lá, pra ver se vale a pena. Às vezes tem muitos serviços que a gente fala, olha, não vai ser, é um serviço um pouco mais caro, e a gente fala, olha, não vai adiantar. Então é melhor você investir esse dinheiro e trocar de móvel. Sim. Porque a gente vai matar o cupim de fato, mas daqui a alguns meses o cara vai ter que trocar de móvel igual. Igual que jeito. O armário vai cair, vai começar a cair porta. Então não vale a pena. Entendeu? Então, Mas então tem o que cupim, cupim ele é muito mais preventivo do que os outros. Que às vezes, que no meu caso, achava que era cupim, mas na verdade não era. É a formiga. E que tratou, resolveu, tal. Até pela região que eu estou, tem
tem uma nascente perto, tem praça, tem mato, enfim. Então, ali na região tem formiga. E formiga é um bicho foda, né, cara? Porque, pô, segunda vez, né, cara? Tá vivo. Ele começa a ver 2 formiguinhas, aí daqui a pouco 3, 4, 5. Quando você vê, cara, então, formando aqueles caminhos. Eu ainda falo, eu acho que o do formiga, cada praga tem, eu acho que só diferença, né? Barata você vê muito como algo asqueroso e tal, mas ainda plausível de você matar. Então você se sente um pouco seguro. Pô, tu vê um rato, tu tem a mesma sensação, mas você fala, pô, quer dizer, em geral, né? Eu não consigo matar esse rato. Porque tu vai ver um rato grande, aí você vai falar, pô, se eu pisar nesse rato, eu vou sentir... Vai me morder, sei entendeu? Lá. A formiga, tu fica aquela incomodado. Tipo, você não tem a sensação de que ela vai te passar uma doença, mas tu fica incomodado. Sim. Você fala, puta, tem formiga aqui. Pô, mas tem formiga... Diferente da barata, do rato, você fala, pô, posso pegar uma doença, vou cuidar. A formiga, você tem essa sensação de, puta, tô incomodado. Tem formiga aqui, tá lugar sujo e tal. E às vezes é lugar sujo de fato, mas em geral não. Entendeu? Muita gente tem o hábito de comer, por exemplo, na sala de casa. Aí tu deixa ali seu café no braço, esquece de limpar ele direito. Já vai atrair formiga. Pega seu doce, cai entre o sofá, vai atrair formiga. Entendeu? Então formiga ele é um pouquinho mais delicado por conta disso. Entendeu? Então gera esse incômodo. Porque doença, a formiga é o menor dos problemas. Assim, sabe? Se comparado com barata, com rato, pombo mesmo, como você falou. Entendeu? Pô, legal, Rafa. Fantástico. Muito conteúdo aí, meu. Muito conteúdo. Cara, pra quem não conhece ainda te serve aí, ele tem lá as redes sociais, é muito ativo nas redes sociais. Segue aí, Dedetizadora de serve. Dedê, vamos... Muita gente... Isso é bem comum, esse detetizadora. Mas é Dedetizadora de serve. Trava a língua, tem que... E Rafael Lins, como é que é o seu? Rafael Lins. Rafael Lins. Menino é monstro, É isso aí, o cara é monstro, hein, meu? Rafa, puxa, eu quero agradecer, cara. Já, que bom, cara. Quero agradecer muito a sua presença. Não, que bom no bom sentido aí, a plateia. Vai com a plateia. O pessoal tá falando, acho que tá... Você viu, não gostou da minha reação? Só abrindo um parênteses, eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma ON com o Rafa, lá em Poá, e conheci o seu Célio, o pai dele, né? E quem conhece o pai dele... Você tem um choque assim no início, porque o pai dele é totalmente diferente do Rafa. Sério, cara? Mas hoje nem tanto. É. Porque assim, o seu Célio é muito falante, Ele o cara é muito empolgado, acelerado e tal. E eu fui lá, me convidou pra almoçar, fica aqui, vai almoçar com a gente, cara, contou toda a história da Tserve, e abrir franquia dos Estados Unidos. Meu, o cara é um avião. E hoje, assim, o Rafa, assim, não é possível, o Rafa não parece com ele, é totalmente diferente. Mas hoje, o Rafa é comunicativo igual. Eu não conheço a mãe. Eu sou mais controlado. Talvez ele tenha puxado esse lado. Eu sei meu da mãe, ambiente, exato. Por isso que eu falo muito isso, que eu fui moldado, mas é exatamente isso. Quando eu preciso, você que me conhece, quando eu preciso ter momento sério, ser showman, falar, vambora, cara, vambora. Exato. Mas eu tenho um momento professor da minha mãe, que eu falo com mais calma, uma explicação. Então, por isso que eu falo que eu sou muito parecido com os dois. Tem um pouco de cara. Você entendeu? Se eu preciso ser extrovertido, fazer todo esse show que ele faz muito bem, que é o jeitão dele. É, demais. Eu tenho esse momento também, então acho que eu tenho muita sorte, de até deixar o abraço, eu amo eles mais que tudo nessa vida. E por ter puxado exatamente uma característica muito boa de cada um deles. Como é que é o nome da sua mãe? Arlete. Dona Arlete. Fala do Ceará na frente, olha lá na câmera e fala mais do Ceará. Naquela câmera. Fala do Ceará agora. Deixa o Rafa um pouco mais tempo lá na carvoaria, viu? Pra quem não sabe, o Rafa tem uma carvoaria. Não, eles têm, eu não. Uma carvoaria lá no Ceará. No Ceará, lá, Grato. Deixa de castigo. O Rafa trabalhou bastante tempo lá, viu? Tem 22 anos, mas tem carinho de 65. Mas nem é estressado, né? Nem é estressado. Não é estressado. 18 anos. O Rafa não é estressado. O Rafa, ele é super calmo, viu? Não, mas eu sou tranquilo. Eu não sou. Mas tem um coração desse tamanho, assim. Tamanho da cabeça. Tamanho da cabeça. Ô, Rafa, mas é isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Me diverti bastante, conhecemos bastante sobre praga, sobre rato.
Galera aí que tá precisando contratar o Rafa, Falei aí já bastante, sabe onde ó. encontrar. Falei bastante, a produção tá falando que eu falei. Ó, Ok, a dentro do produção já aceitável. querendo cortar o take aí. A produção só preocupada com a memória da câmera já. Só com a memória do servidor. Ô Rafa, gratidão aí por ter obrigado. aceito aí vir partilhar conosco a sua história aí, cara. Né? Gratidão mesmo de coração aí por toda a contribuição sua aí nesses 10 anos de Beni. Você que é um dos membros fundador, né? Contribui bastante com o grupo. Hoje 2 membros fundadores. 2 membros fundadores aí, ó, na sequência, né? Semana passada você deve ter Semana assistido passada. aí. Semana passada, é Semana verdade. passada, olha o ato falho, Essa semana semana aí tá passada. vendo aí o Rafa. Olha, até trocou de roupa. Ó, né? semana até troquei de Pôs a roupa. blusa não, Ah, pôs, só trocou de roupa. Ô, Rafa, valeu, cara. Obrigado, valeu, viu, tamo gente? junto. Sem esquecer de agradecer aí os nossos Nossos queridos amigos, patrocinadores. Caio Cruz, da Arquicruz Arquicruz. Engenharia, o nosso querido Brenão lá da E-Make Make. Soluções, Nelsinho e da Enequipa. também o Nelsinho da Enequipa e nosso querido grande Nelson. amigo vô da STH Engenharia. E você que chegou até aqui também, gratidão por ter aí assistido mais um episódio do PrismaCast. Te espero no próximo. Deixa eu agradecer também. Clica no Deixa- sininho. Clica no sininho, arrasta pra cima. Arrasta pra cima, Comentário. compartilha, comenta. Manda no marca Telegram, a manda no gente. Esse cara é Discord. especialista nisso, vai falar tudo que vocês têm que Manda fazer tudo. agora, além de agradecer a galera dele. Vai lá. Segue a Serve no Instagram, toda a rede social. Segue a Serve na rua, vê o carro, segue a gente no carro também. Fica lá olhando, fica à vontade. Mas, brincadeiras à parte, deixa eu agradecer também. Claro, com certeza, aproveitar. Rafa, o espaço é seu. Hoje eu sou o que sou graças aos meus pais, tudo foi o que eu falei aqui já, eu queria deixar esse agradecimento. E a Serve é o que é também, graças a todo mundo que trabalha com a gente. Então, desde a parte administrativa, os meninos na rua, todo mundo que já passou, eu falo muito isso, que hoje a gente chegou onde a gente chegou, porque a gente tem pessoas muito boas em cada área dentro da Serve. Sabe, se eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu tenho gente lá que é muito introvertida, mas que trabalha com números, que é uma deficiência minha, entendeu? Então, acho não, né? A gente chegou onde a gente chegou também por ter uma equipe muito, muito boa. E é isso, eu queria destacar aqui, aproveitando, agradecer todo mundo que sempre esteve com a gente, defendendo essa marca, que trazendo pro Beni é o que eu sempre digo, né? Eu não quero que alguém me indique, isso daí vai ser consequência. Show. Eu preciso de gente que defendam a minha marca, seja na rua, seja no céu. Então, e hoje eu consegui dentro do Beni muita gente que faz isso, entendeu? Gente que já parou, foi o exemplo que eu dei, né? A pessoa, ela viu meu carro parado na rua, ela parou pra falar, olha, precisa de alguma ajuda? Entendeu? E é isso que eu preciso. O resto a gente vai conseguir, a gente tem outras formas de conseguir. Então, deixar esse agradecimento, tanto e principalmente pra minha equipe como um todo, a de Serve só é o que é, graças a eles também. Show de Isso bola. aí, um grande abraço a toda a Parabéns. equipe, ó. Vamos até da plateia. Vamos lá, plateia, parou de vaiar, Parou de plateia. vaiar, agora vai bater Ufa, palma. consegui o carinho da plateia. É isso aí, Rafa. Valeu, Isso aí, gratidão, galera. gratidão a vocês aí que estão assistindo. Gratidão, plateia, produtora, todo mundo, o pessoal ali do céu. Todo mundo De Crato, aí, pessoal de Crato. Pessoal de Crato, um grande de abraço. Crato. Diga que eu for Crato, você Vai ser lixado. Rafa. Nossa, o Raif. Valeu. Valeu, Saulito. Valeu a cara dele, cara. Valeu, galera. Até o próximo. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Não percam. Curta, compartilha. Tchau! Segue todo mundo, os carros na rua e tudo. Beijo grande. Valeu. Gratiluz. Obrigado, viu, gente? Agora eu quero Boa. que você se foda. Agora eu quero... Ainda bem que você não tem anel. Por quê? Porque você fica com a Eu mãozinha ali gesticulo. toda hora. Não, mas eu sei, ele falou Você ia antes. desconcentrar o áudio. Eu tanto. gesticulo bastante, cara. Ó, falei pouco só, 50 minutos.